Atentado deixa 58 mortos em Las Vegas, nos Estados Unidos. Pesquisa eleitoral aponta cenário caso a eleição para presidente fosse hoje. Quenianos vencem a 15ª meia maratona de São Bernardo. E ainda, casa pega fogo em Mauá. Segunda-feira, 2 de outubro de 2017, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Um ataque ocorreu na noite de ontem durante um festival ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos. O atirador abriu fogo contra a plateia do 12º andar do hotel em que estava hospedado, matando 58 pessoas. Matando 58 pessoas e deixando 515 feridos. O homem cometeu suicídio antes que a força de elite da polícia americana chegasse ao local. O incidente foi considerado um dos ataques mais cruéis dos últimos tempos no país. Mais de 22 mil pessoas estavam no festival no momento dos disparos. O Itamaraty informou que até o momento não há registro de brasileiros entre os mortos e feridos. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou no último final de semana uma pesquisa que aponta os principais nomes da presidência caso as eleições fossem hoje. Acompanhe na reportagem a seguir. Em pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera o índice de rejeição. Segundo a sondagem, 54% dos eleitores pesquisados não votariam de jeito nenhum em Lula e apenas 18,7% com certeza votariam nele. Já o prefeito de São Paulo, João Dória, lidera o número de eleitores que ocasionalmente poderiam votar nele para presidente, com 54,7% dos votos, seguido pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com 46,9% e Jair Bolsonaro, com 37%. Na amostragem estimulada, Lula lidera com 26,6%. Em segundo aparece Jair Bolsonaro com 18,5%. E João Dória é o terceiro com 11,5%. Marina Silva tem 9,7%. Joaquim Barbosa, 7,5%. Ciro Gomes, 4,3%, Álvaro Dias, 3,8% e Henrique Meirelles, com 1,5%. A pesquisa demonstrou também que 59,4% da população gostariam de votar em um candidato novo, mesmo que não fosse conhecido. Já 34,4% sinalizaram que votariam em um candidato com experiência política e já conhecido do eleitorado. Outro dado relevante é que 73,4% não votariam em nenhum candidato mencionado na Lava Jato, embora não tenha sido comprovada a culpa na Justiça. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada uma amostra de 2.040 eleitores de 26 estados e o Distrito Federal, entre os dias 18 e 22 de setembro. A amostra atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2% para os resultados gerais. Falando sobre as ações municipais, foi inaugurado o serviço de acessibilidade para deficientes visuais de baixa visão, chamado Biblioteca Acessível, na Biblioteca Lair Lacerda, em Santo André. Com essa iniciativa, a cidade se tornou a primeira do ABC a contar com a nova tecnologia. No último dia 30 foi celebrado o Dia Internacional do Surdo e a Prefeitura de São Bernardo promove há exatos 60 anos a assistência a essa comunidade. O município conta com 75 alunos surdos, cujo atendimento ocorre nas seguintes unidades escolares: EMEB Neuza Baceto, nas escolas Polo EMEB Padre Manuel da Nóbrega e EMEB Neuza Macelaro Calado Moraes, e no Centro de Qualificação Profissional de Educação de Jovens e Adultos. A rede conta com 18 professores especializados em Libras, sendo que 3 são surdos.
Na educação especial, são mais de 1.400 alunos. Os quenianos Elijah e Angelina foram os grandes vencedores da 15ª edição da Meia Maratona de São Bernardo. Na prova de 21 quilômetros que ocorreu no último domingo, os brasileiros e os atletas de São Bernardo, Rony Lima e Maria Bernadette Cabel, ficaram com a medalha de prata com os tempos de 1 hora e 7 minutos e 32 segundos e 1 hora, 20 minutos e 50 segundos. Além da premiação em dinheiro para os 5 primeiros colocados na meia maratona, nas categorias masculina e feminina, os vencedores do 6º ao 10º lugar também ganharam como cortesia a inscrição da prova no ano que vem. E na tarde de hoje foi analisado o pedido de reintegração de posse do terreno da MZM em São Bernardo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A invasão, que completou um mês ontem, já abriga cerca de 7.000 pessoas. A invasão teve o apoio dos deputados do PT, Luiz Turco e Carlos Neder. Na tarde de hoje, o tribunal decidiu suspender a realização do despejo até que haja uma reunião negociada realizada pelo Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse. Para a reunião, ainda sem data definida, foram convocadas a prefeitura, os governos estadual e federal, além do MTST e da empresa proprietária. Uma casa localizada no Jardim Sônia Maria, em Mauá, pegou fogo na tarde da última sexta-feira. Não houve feridos e o fogo foi apagado em 20 minutos após a chegada do Corpo de Bombeiros. O imóvel ficou completamente destruído e ainda não se sabe a causa do incêndio. Agora falamos sobre as ações dos agentes de segurança pública no ABC. Na madrugada de ontem, policiais militares prenderam 2 indivíduos no bairro da Vila Carminha, em São Bernardo do Campo. Os policiais detiveram 2 indivíduos integrantes do PCC que contavam R$ 3.600 em dinheiro. Posteriormente, a quantia foi verificada como sendo resultado do tráfico de drogas da região. Foi encontrado no local um veículo com dinheiro e anotações referentes ao tráfico. Os suspeitos, o veículo e as drogas foram conduzidos ao 3º DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação do tráfico. Uma quadrilha que aplicava golpes vendendo lotes sem autorização foi presa em São Bernardo na última sexta-feira. Mais de 100 pessoas foram lesadas pelos meliantes. Os lotes negociados eram, em parte, terrenos de empresas em recuperação judicial e a outra parte, área de manancial e local de proteção ambiental. A empresa não tinha qualquer tipo de permissão para fazer esses negócios. A delegacia investigou o golpe e prendeu 4 homens, entre eles está um pastor evangélico, Paulo Sérgio Francisco, que atuava como corretor, oferecendo os lotes aos fiéis. Os indivíduos serão indiciados por venda indevida do solo urbano e formação de quadrilha. Após a central de operação da Polícia Militar informar que o indivíduo estava em constrangendo mulheres na rua Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul. Uma viatura dirigiu-se ao local dos fatos e prendeu o estuprador. A vítima contou que o acusado tentou arrastá-la para uma casa abandonada. O autor do crime foi encaminhado ao 3º DP, onde foi feito o boletim de ocorrência por flagrante tentativa de estupro. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o secretário de Segurança de Santo André, Coronel Sardano. Não saia daí, o J+ volta em instantes. Voltamos, e agora eu recebo nos estúdios do J+ ABC o secretário da Segurança de Santo André, Coronel Edson Sardano. Boa noite, secretário, seja bem-vindo ao J+ ABC. Boa noite, Hugo, obrigado mais uma vez aqui com vocês, dando um pouquinho de satisfação, nossa obrigação, para a população do Grande ABC que tanto confiou na gente aí. Edson Sardano, vamos começar falando sobre a Operação Sono Tranquilo. Vamos lá. Esclarece para os telespectadores do J+ ABC. A Operação Sono Tranquilo, ela vem justamente ao encontro dessa necessidade das pessoas de terem
um amparo do poder público num certo descontrole que estava acontecendo com bares, restaurantes, veículos emanando um som mais alto do que o razoável. E isso tem feito, assim, tem tido um efeito assim, muito legal. A gente tem conseguido, a Guarda Municipal que tem atuado firmemente nisso, tem coibido o som dos veículos, fazia um baile funk, parava, abria o capô do carro e ligava o som, fazia baile funk. Era uma loucura. Nós acabamos com isso em alguns pontos da cidade. Temos alguns lugares que ainda temos alguma dificuldade de acesso, um volume muito grande, temos feito isso com operações junto com a Polícia Militar. Agora, o que está, onde vamos dizer assim, está tendo mais demanda reprimida, porque até dezembro não tinha nada. E agora, como de janeiro, o prefeito Paulo Serra começou com essa operação, então toda essa demanda reprimida vem, vamos dizer assim, aquela cobrança. Então todo mundo, olha, eu quero aqui, quero ali, quero e tal. E a gente não tem conseguido atender a todo mundo. Então, de vez em quando, vem uma reclamação ou outra, mas nós já fizemos várias autuações, já fechamos estabelecimentos. Não é o objetivo, não é esse, fechar estabelecimento, ao contrário, mas é permitir que todo mundo viva bem. O estabelecimento viva bem, o cliente viva bem e o cidadão que mora no bairro também viva bem, né? Agora, Sardano, como o munícipe ele pode fazer a denúncia de um estabelecimento que pode estar atrapalhando, né, o sono, a tranquilidade dele em horário indevido? Ele tem, olha, o Facebook do prefeito, o meu, o site da prefeitura, tem vários canais. Nós estamos ainda preparando, instrumentalizando o telefone 153 da Guarda Municipal. Ele existe, mas ele ainda não está preparado para um excesso de demanda. De modo até que assim, a gente não incentiva muito a divulgação dele, porque ele não é um 190 municipal. O 190 tem uma super estrutura de atendimento 24 horas. O nosso 153 ainda não está preparado para receber uma demanda muito grande. Então, eu não tenho nem incentivado muito o uso do 153, pode usar, mas nem sempre ele é uma resposta emergencial. A emergência do crime continua sendo o 90, a Polícia Militar, a emergência do crime. A questão do ruído, como não é uma questão vamos dizer assim, única, de um pontual, ela é rotineira, é um estabelecimento, é uma situação. Então, a pessoa tem aí a semana toda para procurar, olha, está acontecendo assim, assim no meu bairro, pode até entrar na praça de atendimento da prefeitura com a reclamação, nenhuma fica sem atenção. Nós não conseguimos resolver tudo num primeiro momento, em todos os lugares, mas temos ido atrás de todos os focos de perturbação, já conseguimos um grande avanço. Agora, Sardano, com a modernidade é muito interessante o munícipe contar com as redes sociais e poder ter esse diálogo com vocês. Sem dúvida, diálogo direto. As pessoas entram no meu Facebook, Edson Sardano, eu respondo, eu atendo, o prefeito responde, o prefeito tem ido, tem participado, tem ido comigo de madrugada, verificar, incentivar, apoiar os guardas municipais. Ele recebe os pedidos, as demandas das pessoas na rua. Então, são vários os instrumentos de atenção, de diálogo com a prefeitura. Agora, um outro trabalho muito interessante que vocês desenvolveram é a Operação Delegada. É importante a gente falar com o munícipe e explicar como funciona, né? A Operação Delegada, ela surgiu a partir da Polícia Militar, que para melhorar, digamos assim, a condição de salário dos policiais e proporcionar mais policiamento, começou a vender, entre aspas, a hora de folga dos policiais para as prefeituras. As prefeituras pagavam a hora de folga do policial para o policial trabalhar numa função que a prefeitura delegaria ao policial. Daí o nome Operação Delegada. Como era um projeto, uma promessa de campanha do plano de governo, a promessa de campanha é uma coisa meio ruim, não é legal não. Um plano de governo, um compromisso de governo do prefeito Paulo Serra, ele então começou a cumprir, só que não com a Polícia Militar. Ele percebeu, nós percebemos ali, que tínhamos um potencial muito grande da Guarda Municipal e nós tínhamos também os nossos guardas municipais em horário de folga. Então nós usamos esse potencial, o princípio da Operação Delegada e começamos a pagar o nosso guarda municipal no seu horário de folga por meio da hora extra e empregar esse policial em operações de segurança, de prevenção, na sono tranquilo, em várias ações em benefício da população. Agora, Sardano, você que é um especialista no assunto e o munícipe, no geral, tem muitas dúvidas. Qual que é a diferença de função da Guarda Municipal e da Polícia Militar? Acho que isso é importante explicar. A Guarda Municipal, ela tá, vamos dizer assim, renascendo, ela está ocupando um espaço que existe, uma demanda que existe da população. A legislação está se adaptando agora, em tese, ela precisa, vamos dizer assim, se restringir às atividades municipais,
aos próprios municipais, serviços municipais, aos logradouros. Mas se a gente for analisar isso tudo, acaba abrangendo um monte de outras atividades. Você não pode imaginar que um guarda municipal está fazendo segurança no entorno de uma escola, ele não vai fechar os olhos ao que está acontecendo ali. Então ele faz um policiamento preventivo, ele atua de forma preventiva, de forma ostensiva, armado, preparado. Agora, nós não temos aquele papel da preservação da ordem pública, as intervenções mais fortes, as intervenções com mais estrutura, com mais efetivo, são realmente uma competência da Polícia Militar, até pela logística, pelos equipamentos, pela estrutura que eles têm. O amparo, a Polícia Militar pode reunir, a Guarda Municipal ela se restringe ao município. A Polícia Militar ela pode reunir 20 helicópteros, 200 cavalos, cachorros, a hora que ela quiser, ela tem toda uma estrutura estadual. Nós ainda estamos começando, mas é um cenário irreversível no meu entendimento. A realidade nossa, a realidade social, a realidade legal, ela vai se transformando e as guardas municipais, os municípios estão ocupando cada vez mais um espaço importante na segurança pública. Agora, Sardano, recentemente a Guarda Municipal ganhou novas motos, né? Conta um pouquinho o telespectador da TV Mais sobre isso. Esse é um projeto que tinha sido feito já no governo passado, inclusive, com a Secretaria Nacional de Segurança, o projeto Moto Cidadã. E o projeto estava meio parado, a gente ia perder esse dinheiro, chegamos aí, conseguimos recuperar, fomos atrás, restabelecemos o contato com Brasília e conseguimos liberar. São as motos mais potentes em emprego aqui na região, Yamaha 660, totalmente equipadas, com sirene, com guarda-mato, com bagageiro, com iluminação. Motos muito boas, muito competentes, muito apropriadas por uma ação de policiamento. Tá certo. Eu quero agradecer a sua visita ao J+, Coronel Edson Sardano, que é o secretário de Segurança Pública de Santo André. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Precisando, chama que a gente volta. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a entrevista com o advogado Antônio Carlos Gogoni, que irá falar sobre os principais pontos da reforma trabalhista. Não sai daí, o J+, volta em instantes. Voltamos novamente e agora eu tenho o prazer de receber novamente em nossos estúdios o advogado Antônio Carlos Gogoni, que irá falar sobre as principais mudanças na reforma trabalhista. Boa noite, doutor Gogoni, seja bem-vindo ao J+ ABC. Guga, é um sinal de satisfação estar aqui consigo nessa prestigiada emissora. Rendo as minhas homenagens ao Carreiras e a todos os nossos telespectadores. E a reforma trabalhista é um tema palpitante que entrará possivelmente em vigor a partir do mês que vem, somente para os contratos que vigirem a partir do mês que vem também. Todavia, existe uma situação que poderá impedir de que essa reforma venha a se efetivar a partir do mês que vem. O ministro do Trabalho acabou de constituir, a semana passada, uma equipe de notáveis para poder fazer sugestões a essa nova reforma. Eu vejo até com uma certa perplexidade, porquanto, se vai haver a reforma trabalhista, por que criar uma comissão de notáveis para verificar essa reforma? Seria uma reforma da reforma? Exato. É uma coisa um tanto quanto incongruente, né? Outro aspecto que nos deixa um pouco perplexo é no sentido dessa situação do negociado sobre o legislado. O Brasil, embora o direito seja uma constante flexibilização da sociedade, muda-se de acordo com as necessidades sociais, entretanto, o Brasil me parece que não se avança no sentido de querer fazer com que as coisas aconteçam realmente. Verifica-se nessa reforma trabalhista, Guga, que esse negociado sobre o legislado, ele está formatado muito mais para os patrões do que para os empregados, dos empresários para os trabalhadores. Dizem, né,
Todavia, não posso afirmar com certeza que a reforma trabalhista ela foi formatada numa das salas da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Eu estive recentemente num seminário aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da onde eu sou egresso, graduado pela faculdade e pós-graduado pela faculdade em Direito e Relações do Trabalho, entre outras pós-graduações que eu realizei. E eu só escutei falar mal da reforma trabalhista. O que nós temos que pensar é no bem que eventualmente esta reforma poderá trazer. Agora, doutor, é bem pertinente dentro desse raciocínio quais as principais diferenças para funcionários e empregadores? Por exemplo, o negociado sobre o legislado, ela vai dar força muito mais para os sindicatos que conseguirem sobreviver. E por que eu digo isso? Porque querem acabar com o imposto sindical. Dr. Gogoni é a favor ou contra? Eu acho que existem advogados, sindicatos sérios e sindicatos que não são sérios, que são aqueles sindicatos que só pensam na contribuição sindical. Evidentemente, se for dessa forma, na geração de emprego, ela será salutar. Porque hoje nós temos mais de 14 milhões de desempregados, e isso é nefasto para qualquer economia. Só com a geração de emprego que você fomenta a economia, e a economia faz com que as coisas aconteçam no país. Por exemplo, vou exemplificar. Um ponto negativo. Quando você saia da sua casa, ou, aliás, sai porque ainda não entrou em vigor a reforma, no trajeto chamado projeto Itinere, você está resguardado pelas leis do trabalho. Sim. Na nova sistemática, você não estará mais. Uma outra coisa que, agora, de uma forma positiva, se o funcionário tem uma intrajornada, um intervalo de intrajornada, de mais de 3 horas, se ele permanecer na empresa, por qualquer outro tipo de motivo, não mais vai ser contado como horas extras. Porque existiam muitas situações que o empregado, embora nessa jornada, nessa intrajornada, permanecesse na empresa, ele tinha lá muitas vezes orientação religiosa, ele tinha lá muitas vezes um bate-papo com amigos, e isso contava como hora de trabalho, que evidentemente prejudica o empregador. Sim. Agora, doutor, é muito interessante esse fato. De que forma essas mudanças beneficiam a relação atual entre empregado e empregador? Volto a dizer, é um negociado sobre o legislado. Se você tiver uma boa representação de classe e levar suas reivindicações para o sindicato, evidentemente, se esse sindicato for um bom interlocutor, os trabalhadores serão muito agraciados com essa nova reforma. Tudo tem um período de estabilização. Eu, como profissional, eu, como cidadão, entendo que virá para melhor a reforma. Eu agradeço a entrevista do Dr. Antônio Carlos Gogoni ao J+ ABC. Muito obrigado pela sua participação. A satisfação é nossa. Estaremos sempre aqui a hora que vocês desejarem. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. E a semana começou atípica pela manhã. Chuva no fim da tarde, saiu um sol tímido, mas a temperatura não ficou muito elevada. Agora vamos à previsão do tempo para amanhã. E amanhã vem mais chuva por aí no ABC. Mínima de 14 graus e máxima de 22. Na capital, mínima de 14, máxima de 24 graus. E no litoral, mínima de 18, máxima de 22 graus. No interior, na região de Taubaté, mínima de 15, máxima de 27 graus. Chove em todas as regiões. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mudou a bandeira tarifária da conta de luz, que passou a ser vermelha, patamar 2. A tarifa é a mais cara do modelo e representa a cobrança de taxa extra de R$ 3,50 a cada 100 kW consumidos. A tarifa extra, a partir deste mês, se deve à necessidade de operar mais usinas térmicas, cujo custo de produção da energia é mais alto que a produzida nas hidrelétricas. É a primeira vez que o patamar 2 é acionado desde que a bandeira vermelha passou a contar com 2 graduações. Agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje.
O dólar cai e a bolsa opera estável no dia de hoje. A moeda norte-americana fechou em baixa de 0,39%, cotado a R$ 3,15. O euro encerrou em baixa de 0,85%, cotado a R$ 3,70. A Bovespa registrou queda de 0,04%, o índice de 74.260,3. E o PIB deve crescer 0,7% em 2017. Veja na reportagem a seguir. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer 0,7% este ano e avançar 2,6% em 2018. Ainda segundo o IPEA, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central deve cortar a taxa básica de juros para 7% ao fim de 2017, permanecendo neste patamar em 2018. Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPEA calcula que fique abaixo do piso da meta este ano, aos 2,9%. As estimativas para a taxa de câmbio são de 3,15 em 2017 e 3,30 em 2018. Agora você fica por dentro dos resultados dos times que se enfrentaram neste final de semana. E agora na Copa Paulista, o São Caetano e o Água Santa tiveram confrontos importantes no fim de semana. O Azulão visitou o Desportivo Brasil neste sábado e venceu por 3-2. Após abrir 3-0, os visitantes cederam 2 gols, mas isso não comprometeu os 3 pontos. O resultado colocou o Azulão na liderança do Grupo 6, com 7 pontos em 3 jogos. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio Anacleto Campanella. Já o Água Santa empatou contra o Taboão da Serra por 1-1 em Diadema. Com apenas 1 ponto no Grupo 5, o Netuno precisa vencer o Taboão fora de casa no próximo sábado, às 3 da tarde, para voltar a sonhar com a classificação. Vale lembrar que o vencedor da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do ano que vem. E o Esporte Clube São Bernardo é vice-campeão da 2ª Divisão. O Esporte Clube São Bernardo conquistou no último sábado o vice-campeonato da 2ª Divisão e vai disputar a Série A3 no ano que vem. Em jogo disputado no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o Cachorrão do ABC perdeu por 2-1 para o Mantiqueira. O público de 5.199 torcedores abrilhantou a grande final. O Mantiqueira abriu o placar com Léo Costa em cruzamento de Pedrinho aos 5 minutos. A vantagem aumentou quando Vitor ampliou o placar aos 16 minutos, 2-0 para o time da casa. Precisando vencer para levantar o caneco, o São Bernardo balançou as redes aos 33 minutos com Alain Baiano de cabeça. O Esporte Clube São Bernardo lutou até o fim, mas não conseguiu vencer. Placar final, Mantiqueira 2, Esporte Clube São Bernardo 1. O Cachorrão foi a campo nesse jogo histórico com Kaique, Denis, Rafael, Alain Bahia, Rômulo, depois Vitor Luiz e Samuel, Tauan, João Melo, Eric Mamer e Eric Bessa, Lucas Gomes, depois Nelsinho, Felipinho e Pedro Huck, o técnico Ricardo Costa, nessa grande campanha do Esporte Clube São Bernardo. O primeiro jogo no estádio do Baetão acabou empatado em 1-1. Após 24 anos, o time do ABC volta a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Parabéns ao Esporte Clube São Bernardo, vice-campeão da 2ª Divisão do Paulistão. E agora o clube disputa a Série A3 do Paulistão 2018. E está chegando a 3ª edição da corrida Circuito TV Mais Destaque em São Caetano. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a 3ª prova de corrida de rua do Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 da manhã, na Avenida Presidente Kennedy, altura do 2300. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com.
Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. Para mais informações, acesse o site www.ativo.com. E o J Mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja estas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 20h, começa o Esporte Mais. E hoje você confere no Esporte Mais. Água Santa se complica na Copa Paulista e São Caetano vence fora de casa. Uma ótima noite a todos e até amanhã.